eu preciso ter muito dinheiro e muito dinheiro sobrando para investir. Esse é um mito. Ah, legal esse mito. Porque é coisa de rico, investimento é coisa de rico. Investimento é coisa de rico. Na verdade, você pode começar a investir com muito pouco. Eu vou dar um exemplo, com R$100. Se você consegue reservar R$100 todo mês, você já começou a investir. Você pode ter R$100, pode ter 500, pode ter 1.000, pode ter 100 mil. Você estará investindo. Então, esse mito de que investimento é para pessoas ricas ou que têm muito dinheiro, isso não é verdade. Olá pessoal, bem-vindos ao Se o Meu Bolso Falasse. Meu nome é Maurício Meirelles. Vamos falar de forma descontraída de assuntos complexos. Hoje vamos falar sobre investimento. Esse assunto que eu tenho bastante, digamos assim, dúvidas, você também deve ter. Então fique aqui que a gente vai tentar resolvê-las. Estou aqui com uma turma de especialistas. Estou aqui com a Valesca, com o Vitor e com o Gilson, pessoal do Sicoob. Me ajudem. Investimento é um assunto do momento. Todo mundo fala sobre investimento, a gente entra no Instagram, nas redes sociais, cada um tem uma fórmula. E aí, a primeira pergunta que eu faço, com tanta gente falando sobre esse assunto, vocês ainda acham que o Brasil tem uma educação financeira ideal ou precisa aprender bastante? Por favor. E o debate aqui, ó, não é entrevista, é bate-papo. Vamos embora. Eu acho que esse tema, esse ponto está começando a mudar. Realmente, durante muito tempo, nós sentimos falta dessa questão da educação financeira, né? E como com as redes sociais, com a internet, com o YouTube, canais, né? Esse assunto começou a ficar mais popular, mais acessível. Então, eu acho que isso está mudando. Sim. Né? E as pessoas têm mais acesso à informação e procuram saber um pouco mais. Vocês percebem algum mito na hora de investir do brasileiro em geral? Olha, o brasileiro ele tem mudado muito o comportamento dele em relação aos investimentos, né? E aí os mitos, eu acho que alguns deles foram deixados para trás. Muitos desses mitos, né? De que só existe um investimento ideal, de que as pessoas, quem é conservador só investe em uma determinada modalidade, de quem é arrojado só investe em modalidades que tenham mais risco. Então as pessoas elas estão avaliando muito mais os investimentos do ponto de vista do momento de vida delas, né? Então você Sim. tem uma pessoa que é arrojado, não necessariamente ele é 100% arrojado, não, ele tem a parcela dele de conservador. E isso faz com que isso mude conforme a vida dele também vai mudando. Ele teve um filho, essa parcela vai aumentando um pouco mais conservador, casou e... Quer dizer, não é uma fórmula, né? Não é assim, o homem de 40 anos, ele é desse jeito. Depende, com filho é de um jeito, sem filho é outro jeito. Não existe um rótulo, né? O cara fica existe solteiro, gasta tudo, né? Começa a comprar carro e tal. Então, assim, mas você acha que o brasileiro, ele tem uma noção de longo prazo, médio prazo, curto prazo? Eu vou complementar o que a Valesca falou. Eu acho que existe um mito básico no Brasil, no brasileiro, sobre investimento. Eu preciso ter muito dinheiro e muito dinheiro sobrando para investir. Esse é um mito. Ah, legal esse mito. Porque é coisa de rico, investimento é coisa de rico. Investimento é coisa de rico, né? Felizmente, né, com a democratização da informação, isso começa a cair, mas ainda existe esse trabalho a ser feito, né, para desmistificar isso. Porque, na verdade, você pode começar a investir com muito pouco. Eu vou dar um exemplo, com R$100. Se você consegue reservar R$100 todo mês, você já começou a investir. Tá. E isso pode fazer diferença daqui a um ano, né? Sim. Pode fazer a diferença daqui a 10 anos e tal. Então, você pode ter R$100, pode ter 500, pode ter 1.000, pode ter 100 mil. Você estará investindo. Então, esse mito de que investimento é para pessoas ricas ou que têm muito dinheiro, isso não é verdade. E você acha que investimento é pra gente que tem tempo? Porque às vezes eu vejo que fica aquela coisa do tipo, pô, trabalho pra caramba, eu não tenho tempo de ficar olhando pro computador, a análise do gráfico. Como é que funciona isso? Tipo, eu tenho que aprender sobre isso? Como é que é? Tem diversos tipos de investimento. Tem alguns que necessitam um pouco mais de atenção, mas você tem pessoas que também podem te ajudar a cuidar disso, certo, Valesca? Com certeza, exatamente isso. Acho que encontrar o ideal para você ou o que te deixa mais confortável, esse é o primeiro passo, né? Você tem que se entender.
E aí existem alguns instrumentos, né, que te ajudam a entender quem é você no mercado, né, no mercado de investimentos. E aí, a partir daí, sim, tem que ter tempo para algumas modalidades, de fato, nós temos que ter tempo, mas tem modalidades que você pode passar essa responsabilidade. Hoje nós temos apoio nas instituições financeiras, você tem a democratização da informação que te ajuda e muito, te diminui o seu tempo de entendimento em relação a esse mercado. Mas ele me confunde. Essa que é a minha questão, porque me confunde, porque eu tô entrando em... Um cara fala imóvel é bom, outro cara fala imóvel é ruim, outro cara fala investimento na bolsa vai bombar, o Bitcoin tá crescendo, e aí você fica maluco. Como que vocês do Sicoob lidam com isso? Esse é um outro mito, né? Que é a parte de conhecimento. É a parte que hoje a gente na internet, todo mundo entende um pouco de investimento, né? E tem gente aqui, desculpa até te interromper, eu sei que tem gente aqui criticando o que a gente tá falando, porque acham que sabe mais do que a gente e talvez até saiba, mas essa né, excesso de informação não atrapalha? Eu gosto muito dessa parte que o Gilson falou sobre investimento não é só para milionário, para rico, para quem tem muito dinheiro. Se de fato consegue, né, Gilson, consegue iniciar os seus investimentos com pouco recurso, no entanto, o investimento é você perseguir. Você tem que ter objetivos concretos para você realizar um sonho. Você tem que ter um planejamento por trás. Esses R$100 que você vai economizar hoje, por dia, por mês, qual que é o seu objetivo futuro, né? Que aí é o outro mito, que é a parte do conhecimento. Como todo mundo conhece um pouco da internet aí, sobre investimento, a gente quase que tem uma poluição de informações, né, Maurício? Então a gente tem que saber filtrar. Eu acho que essa parte é uma parte fundamental das instituições financeiras e principalmente dos assessores de investimentos, né? Das pessoas que atendem o investidor, para poder falar para ele de uma parte que é técnica e tentar falar de uma parte mais que ele consiga entender mais sobre os produtos. Então eu vou trazer um achismo, que eu gosto de achismos, assim. Um achismo que eu tenho é que o brasileiro, ele talvez não se interesse muito pela coisa de investimento, por ser um cara muito que vive o presente, não se preocupa muito com o futuro. A gente é um país, né, baseado em emoção demais. Tá certo, meu achismo? Mas isso é verdade, em parte é verdade. E isso depende muito da sua maturidade, né? Vou conectar com o que o Vitor falou. Objetivos que você tem na vida. Investimento está muito ligado à sua fase de vida, né? Antigamente, os jovens, vamos colocar aí, a pessoa até 30 anos queria curtir a vida eu vou gastar porque eu tenho muito tempo ainda, depois eu penso nisso. Isso, como quando nós falamos de democratização da informação, começou a mudar. Meu filho investe desde a adolescência. Por quê? Eu pude dar alguma orientação para ele. Ele, claro, ele curte, né? Tem as suas curtições, ele gosta de carro, gosta de tonar o carro, de colocar o aerofólio, tudo mas ele reserva. E ele, obviamente, não tem a quantidade de recursos que eu tenho todo mês, mas ele reserva aqueles R$100, aqueles 500, uma mesada, um presente da tia, do tio e tal. Isso é investir. Então, depois você começa a ter outras fases na vida. Nós soubemos há pouco, né, que o Vitor foi papai há pouco tempo. Sim. Então, virou adulto, né? Virou adulto. Vitor, nesse momento, é um adulto. Isso. Né? Então, ele poderia tomar certas decisões que agora ele vai pensar um pouco mais. Ele entrou numa outra fase da vida e certamente ele será um pouco mais conservador em algumas decisões. Sim. E isso vai evoluindo. Isso que o Gilson colocou, né, até dando o exemplo do filho dele, é o primeiro passo, né, para as pessoas, né, que é uma coisa que não se pode esquecer quando você começa a falar de investimentos, que as pessoas, às vezes, por essa questão da quantidade de informação, já vão direto, na última linha, talvez vão direto para ações, mas você tem que pensar lá no início, né, reserva de emergência. Qual que é o primeiro ponto, Mas né? é o excesso de informação, que você segue o cara. Todo mundo tá falando de finança, o cara fala assim, vou falar aqui de investimento, você viu que a ação da Bovespa, você fala, que Bovespa? O cara nem começou a guardar o primeiro R$10, ele já tá preocupado com Bitcoin, isso acaba confundindo. Exatamente. E você falou de um termo que eu acho que é o primeiro termo que eu queria trazer para cá, que é reserva de emergência. Todo mundo fala da reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Qual o cálculo que
o cara que está assistindo fala, pô, vou começar por aqui. Qual a porcentagem do meu dinheiro que vocês recomendam, embora a gente saiba que não tem uma fórmula exata? Quando a gente fala e tá trazendo isso para um âmbito da educação financeira, os investimentos, ele é um dos pilares dessa educação financeira. E aqui a gente poderia ficar horas falando sobre como que a educação financeira é trabalhada hoje, por exemplo, na infância. Né? Até chegar lá. Então, os investimentos, como a Valesca falou, né? Quando você chega na tomada de decisões de ações, renda fixa, renda variável, plano previdenciário, cara, isso tudo é um dos pilares em que todo o processo decisório que você tem no cotidiano da sua vida vai fazer com que impacte nessa tomada de decisão. Esse assunto reserva, e aí não existe um cálculo, né? Por muitas vezes fala assim, você tem que ter uma reserva financeira que garanta pelo menos 6 meses da sua renda, do que você... garanta 12 meses. Maurício, tentando simplificar. É simples. Todo mundo, toda família ou toda pessoa que trabalha, ele é uma mini empresa. Então ele tem que ter um controle financeiro, né? Quando você tem esse controle financeiro, você tem os seus custos fixos, que são os custos que não saem ali, que é sua gasolina, custo com escola, custo que não sai, são fixos. Aluguel, e custos variáveis. Que custos variáveis é esse? Ir pro shopping, comprar algum utensílio, assistir um cinema. Exatamente. Você pega esses custos fixos e faz uma análise dos seus anos. Qual que é o seu custo fixo que você tem hoje? Que você teria que... Qual que é a reserva, qual que é o valor monetário que você tem que ter para poder abarcar esse tempo? Eu vou jogar na analogia aqui que é mais fácil para todo mundo. Que assim, eu descobri que eu gasto R$1.000 por mês. Com gasolina, com aluguel. É difícil, né? Impossível, né? Inventei aqui. O cara mora em 1976, né? Vale pro exemplo. Mas vamos lá, eu gasto R$5.000 por mês. Já tô morando em São Paulo agora. Eu gasto R$5.000 por mês com gasolina, aluguel, a escola, aquela coisa toda. Isso é o gasto fixo. Então você tá me dizendo que pelo menos 5 vezes 6, 30, eu deveria ter guardado pelo menos uns R$30.000. Por quê? Porque se você perder o seu emprego, por exemplo, a sua fonte de renda, você tem ali, em média... Da onde que vem esses 6 meses, 12 meses? É o tempo de realocação de mercado. Uhum. Então é mais ou menos isso que uma pessoa que é desligada de uma empresa demora a se realocar. Tá. E quando você se realoca, você tem o tempo necessário para você se readaptar. Então esse tempo, para você, Maurício, pode ser 6, para Valesca pode ser 12, pro Gilson pode ser 24 e para mim pode ser mais. Eu acho que é importante a gente trazer assim, vamos dizer, para a população em geral. Você falou em 5 mil, pode ser muito pouco para alguém, sim, pode ser muito para outros. Mas você faz o cálculo de acordo com a sua renda. Sim. Né? Pode ser R$1.000, pode ser um salário mínimo, sim, pode ser... Então, isso aí vai variar de pessoa para pessoa, porque nós usamos números aqui, né? Pode assustar, não, mas você tem que trazer isso para sua própria vida. Podia ser 100 mil. O cara que ganha 100 mil por mês e não faz uma reserva de emergência, ele pode quebrar, e um cara que ganha 1.000 não quebra, porque ele fez uma reserva de 5 mil. E aí vem um outro ponto que é extremamente importante quando a gente fala da reserva de emergência, né? Qual instrumento você vai utilizar para fazer essa reserva? Tá. Qual instrumento, assim, qual o lugar que você vai... porque ela é de emergência, né? É um colchão? Exatamente. Ela é de emergência, né? Você não sabe quando você vai precisar dela. Não então sei. Você precisa que ela esteja acessível ali para uma eventualidade. E aí que vem, Valesca, o meu ponto. Só um complemento. Acho que aí é importante, porque eu estou sempre pensando nos diversos tipos de pessoas, né, que podem estar nos ouvindo. Você não consegue, eu vou separar essa reserva de emergência no mês que vem. Não, você vai formando uma reserva de emergência até que você tenha um valor confortável para isso. É o primeiro passo, né? É um primeiro passo, né? Para tomar outras e é um processo. decisões. E geralmente, sim, aproveitando esse papo aqui, e esse tema que você trouxe, quanto que geralmente... Entendi, 6 meses é o ideal para ter uma reserva de emergência. E você falou, mas para ter uma reserva de emergência tem que iniciar com economizar e guardar. Perfeito. Geralmente, assim, óbvio que depende caso a caso. Eu não vou ficar falando isso toda hora, porque a gente já entendeu que depende de caso a caso. Uhum. Quanto que você recomenda, que você vê de porcentagem do que você ganha para guardar? 30%, 10%, 50%? Como que a gente teria uma inteligência financeira, vai? Se você... Também vai variar de pessoa para pessoa. Nós sempre vamos cair nisso, né? Mas você pode tentar separar 10% do que você... 5%. Sim. E aí você... Início, né? É um início. Você com certeza, isso eu afirmo, você vai descobrir
aos poucos que você consegue sempre adicionar um pouco mais. Isso pode... isso é legal você falar. Entendeu? Isso é legal. Você vai criar na sua cabeça... Então não fale assim, eu vou reservar 50%. Isso é muito difícil. Você não consegue. Não. Então eu vou reservar 5%. Um exemplo. Eu consigo 6. Consigo Depois 8. você vai gostar disso. É igual academia. Porque vai... E tem até a questão, né? Que esse recurso, na verdade, ele não é para ser após você teve suas despesas mensais, aí você vai buscar. Não, ela é para fazer parte. Essa reserva ela tem que fazer parte do seu orçamento. É um compromisso, É um né? compromisso, Isso. exatamente. É um compromisso com você. É tipo ali. assim, eu tenho gasto. Então, é bom pra gente falar que até pra quem tá começando. Eu vou guardar, então, R$1.000 pro aluguel, tô dando exemplo, tá? R$1.000 pra gasolina, R$1.000 pra guardar. É uma disciplina. Exatamente. R$200 para guardar, Sim, 500, R$80 pra guardar, R$8.000, cada um. Isso. Então, isso é extremamente importante. Eu acho que é pertinente falar de uma outra coisa, até um pouco antes disso, né? Que é a questão de você se organizar na vida. E que faz parte do tema da educação financeira. Antes de falar de investimentos propriamente, você tem que falar sobre educação financeira, sobre organizar a sua vida. Nossa vida é cheia de decisões todos os dias, reuniões, um monte de coisa, a dona de casa, o filho, a escola, a universidade e tal. Você tem que organizar a sua vida no sentido... Nada complicado, não. É no sentido de... Você deve ter no caso de finanças, né, você deve ter um orçamento mínimo. Pois se você não sabe o quanto você gasta, você não sabe o quanto você pode economizar. Claro, faz sentido. Correto? Sim, ela falou um negócio aqui que depende agora onde você vai colocar esses recursos, né? Por exemplo, sobrou pra mim meus R$1.000 ali que eu guardei, que eu economizei, não fui no cinema. Também nessa loucura do guardo o cafezinho, que às vezes eu acho também que a pessoa tem que viver e saber equilibrar. Consegui meus R$1.000. E aí que entra o problema. Eu sou de uma época, lá vem, tiozão, né? Quem sou eu? Mas eu sou de uma época que eu cresci com a minha mãe botando dinheiro na poupança. E aí eu entrei nos anos 2000, que é quando eu começo a ter meu salário e tal, entra a coisa da renda fixa. E agora a gente tá falando da bolsa de valores que virou uma tendência. Quais são as diferenças? O que a gente pode trazer aqui de panorama? Bem, nós temos aqui, então, para falar dessa questão, dessas diferenças, você falou aí da poupança, né? A poupança é o investimento mais tradicional, a modalidade mais tradicional do país, né? Ainda assim, a população hoje busca, nós temos um público de poupadores. Mas quem são essas pessoas? Porque todo mundo fala, poupança não dá dinheiro. Mas é melhor você não estar na poupança. Então por que tá a poupança aí? Por que existe a poupança? A finalidade, né? A poupança é um recurso que você tem lá disponível, não tem imposto de renda. Então tudo isso é a finalidade. E faz parte do planejamento de qualquer pessoa. Uma pessoa que pode estar na bolsa, ela pode ter o recurso da poupança. Isso indifere. É cultural do brasileiro utilizar a poupança como um poder de guarda. E aí vem um assunto que é interessante, né? Quando a gente fala de investimento, novamente, a gente está falando do último ponto, o último pilar. O que de fato faz com que você aumente sua reserva financeira, o seu patrimônio, qual é o poder, o quanto que você pode guardar. Né? E depois que você guarda, aí você toma decisões de acordo com o seu perfil de investidor, em que você vai alocar esse recurso em alguns produtos, de acordo com o seu perfil, para que estes produtos te tragam uma rentabilidade. Então, esse lá é o último ponto. Então, o poder de guarda, o quanto que você consegue guardar, que é aquele assunto que a gente estava falando anteriormente, ele é primordial, Maurício. Sim. Existem duas formas. Existe a forma de você falar, olha, vou reservar 10% do meu recurso para poder fazer uma reserva financeira, uma reserva de emergência, ou eu fazer o contrário. Eu tenho uma vida regrada nos custos fixos e tudo que sobra eu guardo. Existe um viés diferente, que aí eu vejo depois o quanto que deu percentual. Nesse mês pode ter dado 30, no outro mês 50, no outro pode ter dado 5. Comportamento. Mas quando você escolhe o produto, e aí você cai na decisão de produtos, isso tem que ficar claro, que você está escolhendo alguns produtos que te dá uma rentabilidade, mas que há uma cultura por trás de produtos tradicionais. Por exemplo, a poupança tradicionalmente é conhecido, né, como um produto de reserva. Sim. A poupança, ela
ela teve muita aceitação e ela foi muito divulgada quando ela foi instituída, e é um investimento, nós podemos chamar assim, de investimento, de muito fácil acesso e que foi muito bem comunicado para a população. De simples entendimento, né? Zero risco, Ele é né? de Não simples tem risco, entendimento. não tem nada. E realmente, se você comparar o rendimento da poupança com outros terão rendimentos maiores, mas a poupança ela é muito popularizada, é muito fácil de entender e sempre ela teve a acessibilidade pelo valor que você podia investir valores baixos. Então, a dona de casa, o trabalhador em geral... Isso é uma coisa que eu também não sabia. Ele separava lá R$100, então ele conseguia colocar na poupança. A caderneta de poupança tradicionalmente conhecida, né? Isso é muito fácil. E esse foi outra jogada, né, também, porque a caderneta de poupança, antigamente as pessoas anotavam, era no caderninho. Guardei então 100, botei 200, botei... Então isso atraiu as pessoas. À medida que as opções de investimento foram avançando e foram criadas, né, e agora mais popularizadas, outros tipos de investimento começaram a comunicar: olha, você pode investir valores baixos. Por exemplo, nós vamos lançar fundos de investimento que você pode aplicar R$100. Fundos de investimento... Fundo de investimento. Alguém vai falar assim, fundo de investimento? Que isso? Isso é para rico, milionário. Sim. Não é. Você já reais, pode... né? O mesmo valor que você poderia botar numa poupança, você está botando num fundo de investimento. E você poderá ter maior rentabilidade. Mas acho que muita gente não entende esse básico. Eu acho que eu queria até voltar um pouquinho. Que é, a poupança é diferente do colchão. Porque o colchão, eu ponho meu dinheiro lá, vê se eu entendo. O que acontece? Eu botei meu dinheiro, meus mesmos R$100 que eu coloco nesse colchão, daqui a 10 anos, esses R$100 não vai valer os mesmos R$100 que valia anteriormente. Perfeito. Por quê? Porque o preço do leite aumentou, certo? Hoje o leite vale R$5, estou dando exemplo. Daqui a 10 anos, esse leite vai valer R$10, então esses R$100 já não uso isso daqui. Na poupança, eu tenho um valor que eu ganho, certo? Certo. Que eu não sei agora quanto que tá, mas vamos botar 0,5%, sei lá quanto é que é. Todo mês ele vai me colocando. E aí chegou o negócio da renda fixa. Eu queria que a gente falasse beabá, o que é cada um. O que é renda fixa? Vamos trazer um conceito que eu acho que ele vai facilitar muito na hora da gente falar, e principalmente de poupança. São 3 conceitos básicos na hora de você tomar uma decisão de investimento. Você está disposto a tomar risco? Então, qual que é o risco que você tem? A primeira pergunta que você faz, então, que é: o que você quer fazer com o teu dinheiro? Qual o objetivo? Você quer gastar agora? Você quer gastar qual que é o na risco frente? que você está disposto a ter, né, nesse recurso? A orientação vem do Cicobi mesmo. Isso. A liquidez, ou seja, qual é a disponibilidade desse recurso? Quão rápido você consegue transformar esse recurso em valor monetário para você ir comprar algum bem? Para você gastar agora. Agora, liquidez. Sim. Quero pegar meu dinheiro agora, isso é liquidez. Perfeito. E a rentabilidade. Sim. Então são esses 3 pilares aqui que a gente chama até de tripé dos investimentos, em que eles se equilibram. Quando você fala de poupança, você está falando de um investimento de baixíssimo risco, de altíssima liquidez e que te traz rentabilidade. Você matou a charada em relação a por que os influencers falam tanto do produto poupança. Porque quando você tem ali a rentabilidade, você não pode olhar somente para a rentabilidade propriamente dita. Você tem que olhar para a inflação que está atrelada. Então não adianta você ter 20% de rendimento no seu investimento e uma inflação a 30%, que a inflação comeu todo o seu poder de compra. Sim. Então esses 3 pilares, para a gente poder explicar os produtos, seja ele produtos de renda fixa ou renda variável, propriamente dito, ele tem que estar correlacionado. Porque Perfeito. Ou eu assumo mais risco, ou abro mão da liquidez para eu ter uma rentabilidade maior, ou vice-versa, e eles vão se conversando. Saquei. Aí eu tava falando do... Diga. Que você perguntou objetivamente sobre renda fixa. Sim. E que nós falamos em algum momento, se não me engano, de renda variável. Sim. Qual que é a diferença, renda fixa, renda variável? A renda fixa você tem um investimento e você sabe, você tem uma certa taxa e que essa taxa é fixa. Você já sabe
quanto vai gerar de rendimento naquele investimento. Você tem um período, vamos dizer que seja por 6 meses ou 30 dias. Você já sabe quanto vai ganhar de rendimento naquele período. Isso é uma taxa, uma renda fixa. Uma renda variável, como a própria palavra diz, ela é variável. Você não sabe o quanto você vai ganhar. Por exemplo, investimento na bolsa, em ações. Você compra uma ação e ela pode variar, né, positivamente ou negativamente. Sim. Então você não sabe, ela é variável, você não sabe o que você vai ganhar. Depende de como essa empresa está sendo vista. Se essa empresa vai lá, acontece um incêndio nessa empresa, a ação desce. E complementando... E questões de mercado, né, também, né? Questões que estão além da empresa, A empresa, né? As o mercado mudou. Tá com humor, né, que falam de uma forma E complicada. complementando, dentro da renda fixa, você tem 2 tipos de taxa. Eu não quero falar o economês, Sim. mas eu vou tentar ser bem simples. Dentro da renda fixa, você tem taxa pré-fixada. Então, olha, a sua taxa é 10%, ela é pré-fixada, pronto. Ou você tem a taxa pós-fixada. É diferente de variável, e as pessoas confundem muito isso. Dentro da renda fixa, a taxa pré-fixada e a taxa pós-fixada. A taxa pós-fixada, ela está conectada com um índice. Por exemplo, o IPCA, que é um índice que mede inflação. Ela pode, o CDI, sem querer usar muito economês. Então, são taxas que você vai saber o quanto ela variou no final, mas você já sabe que você vai ganhar a variação daquela taxa. O fixo vem, no caso do pré, exatamente a rentabilidade, que foi como ele deu o exemplo dos 10%, e no caso do pós, vem da definição de um percentual desse índice. Isso. Já está definido. Tá. O índice já está definido. Ele vai ter uma variação, mas o índice já está definido. Saquei. E isso é orientado por vocês? Como que a equipe do Sicoob trata esse tipo de situação? Porque aqui a gente está falando o level, digo assim, o iniciante, o cara que está iniciando e tal. Aí tem gente que está assistindo aqui falando assim, nossa, bicho, já sei disso há 20 anos, eu quero falar do API, o cara quer ir nesse lugar. Como que funciona isso? Como é que vocês determinam para qual... Esse daqui é para o iniciante, a Valesca vai ajudar. Agora o Vitor vai falar com um cara mais intermediário. Como é que é? A nossa presença, acho que o fato do Sicoob estar presente no país de uma forma bastante intensa, faz com que nós tenhamos uma proximidade com os nossos cooperados. E isso traz um relacionamento mais próximo com esse cooperado e um entendimento de como esse cooperado prefere ser atendido. Então, a cooperativa, no momento que você se torna cooperado, você vai acessar uma cooperativa e você vai conversar com o seu gerente e ele vai, a partir dali, ter um entendimento. Se você é uma pessoa que está buscando as informações iniciais, está chegando agora nesse mercado, ou se você já é uma pessoa que está avançando e que precisa de passos adicionais. Valesca, eu vou te interromper porque eu preciso fazer um negócio, olhando para aquela câmera ali. Não tenha vergonha de perguntar. Eu acho que muita gente, para não parecer ignorante, tem vergonha de perguntar, porque você começa a falar igual mecânico, não, porque o API, porque o CDI, o CDB, e o cara fala, vou fingir que eu sei, e aí a pessoa acaba, não, seja igual eu, você tá ignorando uma coisa, vai, pergunta, porque muita gente acaba assinando coisas que não fazem o menor sentido. Mas Maurício, você tocou num ponto extremamente importante, que é a questão da responsabilidade financeira, né? As equipes do Sicoob, né, e o Sicoob, ele tem esse compromisso, né, de orientar o seu cooperado, né, naquilo, com esses diversos termos, né, porque você tem um monte de siglas, você tem uma floresta, né, de conhecimento. Então, realmente, não pode ter vergonha de perguntar. As equipes do Sicoob estão preparadas para dar essa orientação. Você falou da API, que é a avaliação do perfil do investidor. Sim. Adiantando um pouquinho, também as equipes estão preparadas, é isso, né, que a gente está falando, né? Para fazer uma avaliação do seu perfil, né, do seu momento de vida e dos seus objetivos, né, que o Vitor falou. Porque o Sicoob tem a responsabilidade de não procurar resultado a qualquer custo. Tá. E sim aquilo que vai te beneficiar, e é óbvio, é uma instituição financeira, tem que gerar resultado, que nós chamamos de sobras, e isso depois vai ser revertido de alguma forma para você mesmo. Que é a cooperativa, né? Né? Que é o grande... Que é um princípio do cooperativismo. Sim.
Mas é extremamente importante essa questão da responsabilidade. O Cicobi está comprometido com isso, né? Que você tenha essa orientação para fazer o investimento de acordo com o seu perfil, o seu momento de vida. Eu diria que esse é o ponto diferencial, Maurício. Você até perguntou assim, o que o associado do Cicobi pode esperar? É você ter acesso à informação, né? Então esse nosso bate-papo que a gente está conversando aqui é o mesmo bate-papo que um associado do Cicobi pode ter sendo atendido por qualquer colaborador extremamente capacitado que está lá na ponta para poder falar desse assunto de uma forma mais descomplicada, né? E não só descomplicada, né? Mas aderente à necessidade dele, de forma personalizada. Porque investimento é isso. A gente já falou várias vezes aqui que não tem receita, né? Então é isso. É personalizado. É personalizado. Vamos lá. Então temos 3 tipos de pessoas aqui. São 3 estilos, né? Você estava aqui conversando comigo anteriormente, você está com 2 filhos. 2 filhos. Que idade? 7 anos e 1 ano e 11 meses. Você acabou de ter Acabei você tá de ser sem pai. dormir. O cabelo caiu recente, É fiquei sabendo. recente, inclusive ia deixar claro isso aí também, né? Perdi o cabelo recentemente, vai completar 1 mês, meu filho. Que bacana, Então, assim, que é o tá- tempo que tá você... novo. Pessoas que te veem há 2 meses atrás estão entendendo tinha por que ele cabelo. tá sem cabelo. Exatamente. Porque teve um filho, tá explicando. E você tá com um filho Eu de... tenho uma menina de 21 e um rapaz de 26. Sim, Bonitos como o pai, claramente, não vou negar isso e tal. como a mãe. Vocês 3, assim, vocês conversando entre si, vocês conseguem entender... Por exemplo, você se tornou mais conservador assim que seu filho nasceu? Ou você já tá no modo... Porra, minha filha agora tá com 21, quer saber, cara? Eu vou comprar agora a viagem pra Punta Cana, ficar muito louco. Você já tá numa fase meio... Cara, tô com 2 filhos. Como é que é o perfil de cada um? Se vocês pudessem... Até pra explicar o que é esse API. Claro. Porque aqui a gente tá fazendo um API. Claro. Como é que é o perfil de cada investidor de vocês? Vamos começar com o papai. Ó, vamos começar. Eu acabei de ser pai e meu filho nasceu com 32 semanas. Então, assim, se eu não tivesse uma reserva, eu teria passado maus bocados, concorda? Sim. Que normalmente 40 semanas. Então, Sim. nasceu 2 meses antes do previsto. Então, a importância de você se Ansioso. organizar. Talvez. Sim. Talvez ele seja ansioso, a gente vai conhecer aí com Sim, o passar do tempo. sim. A pergunta, será que eu me tornei mais conservador? Imediatamente, Maurício. Sim, eu tô ligado. Né? Então, assim, a partir do momento que há uma outra responsabilidade, a sua cabeça de fato muda. É claro que você já tem uma consciência financeira, pensando no futuro, já há um planejamento, cada um dentro dos seus planejamentos, então há um planejamento para poder ter aquele momento, mas muda. Que Muda. tipo de coisa você fez? Obviamente, você não descobriu a gravidez agora que nasceu. Sim. Espero, né? Espero mesmo. Nesse período aí de 9 meses aí, tipo, o que você mudou? Assim, cara, eu vou investir mais nisso, mais naquilo. Lembrando, é um perfil de cada um. Quero pegar aqui o perfil de cada um. Primeiro que você se torna automaticamente mais conservador. Seus gastos aumentam. Natural. Durante 9 meses você vai construir um quarto, vai colocar alguns adereços dentro do quarto, comprar berço, comprar armário. São gastos novos. São gastos novos. Tem a parte dele próprio, né, do seu filho, mas tem a parte futura, né? Sim. Porque a partir do momento que ele nasce, existem outros gastos. Durante esses 9 meses, e eu até eu brinco com minha esposa, né? Por isso que são 9 meses, é justamente para você se organizar para que depois você tenha os gastos. Eu não tive 9 meses, né? Sim. Eu tive um pouquinho Sim. menos, né? Mas automaticamente você se torna mais conservador, seus gastos aumentam. Quando você fala da palavra conservador, moderado e arrojado, eu acho que é importante a gente só contextualizar essa nomenclatura que a gente fala na análise de perfil do investidor, que isso é importante tanto na visão de quem está ofertando o produto, tanto na visão de quem está consumindo. Então, estou falando aqui do investidor propriamente dito, que é o conservador, moderado e arrojado, que é tradicionalmente conhecido. E o que é esse perfil? O conservador, a gente sempre está falando na tolerância ao risco. Né? Lembra daqueles fatores que eu falei, risco, liquidez e retorno, que seria a rentabilidade? Então esses fatores eles são primordiais. Eu preciso ter uma reserva, eu preciso ter uma liquidez imediata, porque eu posso amanhã ou daqui a um mês ter a necessidade de ter um custo que eu já estava dentro do meu orçamento. Eu tenho necessariamente ser mais conservador. Sim. O moderado, ele continua tendo uma parcela do conservador, mas ele começa em algumas modalidades, em algum momento da sua reserva financeira, a assumir mais riscos. Dá uma arriscada ali. Uma hora ou outra, Certo, 20% começa a do seu apertar, né? patrimônio. Perder um dinheiro que não vai atrapalhar. Perfeito, Isso daí é exatamente. uma renda extra que o cara pode ou não Perfeito. pode e não tem nada a ver com Não tem vocês. garantia nenhuma, né? Exatamente. Não tem garantia nenhuma. E o arrojado,
né, propriamente dito, é um investidor que, de fato, ele já reserva uma parcela maior dos seus investimentos, ele já tem uma reserva acumulada, mas ele tem uma parcela maior para ele assumir riscos. Só que é importante, Maurício, quando você fala de análise do perfil do investidor, que não é somente risco, liquidez e retorno, é ele se conhecer. É o quanto que ele conhece sobre investimento. Você vai conversar, por exemplo, com a minha mãe, você vai falar com ela de poupança. Ela vai entender o que é o produto de poupança. Mas se a gente chegar ali em renda variável, eu vou ter que gastar um pouquinho mais de tempo para poder explicar para ela. Sim. O conhecimento que você tem em relação a poder tomar decisão, ele é primordial também. Eu acho ótimo esse tipo de questionamento, porque vocês manjam dos investimentos, mas eu quero saber quem manja de investimento, como é que investe. Isso é interessante também. Você tem 2 filhos, que você falou, né? Uma de 7... Um de 7, um rapaz de 27, uma mocinha quase 2. Tá, como é que é o seu perfil? Na hora H, você é arrojada e vamos viajar toda semana, como é que é? Aí vem, né, a questão. Eu não tô muito diferente do Vitor, não, porque... Não, você dorme melhor. É verdade, eu Pelo amor de durmo Deus. melhor, exatamente. Ele fica com uma raiva de você quando você falou isso. Exatamente, quando eu falo que a noite inteira, né? Sim, Dormi a sim, noite sim. inteira, realmente. Mas, por que eu coloco essa questão? Porque eu ainda tenho crianças pequenas, né? Então, eu tenho um de 6 e 7 anos, uma de quase 2 anos, e ainda assim, eu me mantenho conservadora nesse sentido. Apesar de, como eu falei, né, do ponto de vista de conhecimento, você pode avançar até o arrojado, até o agressivo, que seja. Sim. Mas do ponto de vista de momento de vida, eu ainda me mantenho como conservadora, pensando que eu tenho uma criança pequena, 2 anos, e tem um outro que está começando, ficando já um rapazinho já, e aí já tem aquela responsabilidade do planejamento e da educação financeira para ele, Você já né? vem educando ele financeiramente? Já tem que Como que você faz? começar, Até uma né? dica legal. Como é que você educa uma Ele criança? tem que entender o valor, né? Não é só simplesmente pedir. Não é só na volta a gente compra. Exato, na volta a gente compra, essa é Que ótima. é muito bom. Se o banco fizesse isso, isso é maravilhoso. Na volta eu te dou lucro. Não existe isso. Exatamente. Mas esse primeiro contato Sim. com entender o valor das coisas é muito importante. Um brinquedo, você tem que entender o valor desse brinquedo. Se você recebe um valor, você tem que entender que esse valor ele tem que ter uma finalidade, que investimento passa por isso, né? O Vitor colocou, né, anteriormente, que a gente conversa. Quando fala de investimento, você fala de objetivo, você fala de tempo e você fala de rentabilidade. Sim. Então, você está falando, para que você está guardando? Você já está ensinando esses 3 pilares com uma pessoa de 7 anos. Isso. Que legal. Guardar por guardar, qual que é a finalidade? É para uma reserva de emergência? Pode ser, eu não tenho uma finalidade específica, mas se eu precisar, aquele recurso está guardado. Guardar para um carro, uma casa, a finalidade. Então, isso já é uma boa noção para uma criança, para ela ter noção. Maravilhoso. Gilson, você que é o cara que tem uma filha, né, que você falou? Uma filha de 21 e um rapaz de 26. Você já tá comemorando. Sei que é champanhe, fiquei sabendo, toda noite. Já cumpriu o dever já com tá a na fase de sociedade. retorno. Esse daí tá. Já jogou videogame? Já, lógico. Pois é, você sabe que você vai pulando de fase e a fase seguinte é mais difícil que a anterior. É mesmo? Você tá me dando um spoiler que vai ser mais difícil? Esse daqui não vai dormir agora, mas... É que muda, né? Você tem estratégias diferentes em Legal, cada cara, fase. me explique, que eu já fiquei tenso agora. Então, Pelo amor de Deus, eu achei que ia ficar tranquilo. dando uma resposta bem objetiva, meu perfil hoje é moderado. Eu tenho uma parte do conservador, mas eu me arrisco em certas coisas. Por quê? Eu fiquei sem o meu pai muito cedo, com 5, 6 anos de idade. E a minha mãe tinha que trabalhar bastante, né, para cuidar de 8 filhos. E 8 filhos pequenos, né, até crescerem, começarem a ganhar algum seu dinheirinho e ajudar em casa. Então, eu aprendi as coisas muito assim, por conta própria, batendo muita cabeça. E eu fiz muita besteira. Então, com o tempo, você vai adquirindo conhecimento, né? Você vai, no meu caso, muito tentativa e erro, né? Errando, acertando algumas coisas, ajustando. E chegou um momento, né, meus filhos nasceram e agora chegaram num ponto em que eles estão usufruindo algo que eu não usufruí. Eu posso orientá-los com o conhecimento que eu adquiri. Então, eles, desde adolescente, eles foram orientados. Olha, eu tenho uma preocupação, né? Nós aqui, o plano de saúde, algumas despesas mais caras, aluguel para quem precisa, a conta de luz e etc. Ele, olha,
você vai receber a mesada. Meus filhos já começaram a ganhar o seu próprio dinheiro, mas na época recebiam a mesada. Eu os ensinava, e eu volto num ponto que nós falamos antes, planeje-se. Você tem uma namorada, você quer sair, comer uma pizza, comer um sanduíche, um hambúrguer com ela, então planeje, reserve um dinheiro para isso. Você já está educando a pessoa a se planejar. Você não teve possibilidade de ter isso? Eu não tive. Então você quebrou a cabeça, aprendeu e agora falou, filho, para você não errar. Então, logo que eles tiveram uma idade suficiente, eles já abriram uma conta e já começaram a fazer investimento. Como agora nós podemos fazer investimentos com valores mais baixos, eles separavam uma parte da mesada. Quando meu filho começou a trabalhar, ele já tinha lá o seu planejamento mensal, as suas despesas mensais, a sua despesa fixa. Eu tenho que gastar com a namorada, é claro, eu tenho que comprar flor para ela, eu tenho que... Coloca aí. E é nesse período que ele entende que separar é a melhor coisa, fica solteiro depois, e gasta menos. Quando vierem as despesas mais sérias, ele já está preparado. Então, hoje, os dois já conversam comigo. Olha, a minha reserva de emergência está em tanto. Que legal. Tá legal, que tá legal. seguro. Eu tenho investimentos. Eles não têm centenas de milhares Eles moram com você? Sim, Você já pode expulsá-los. Eles não têm centenas de milhares de... Te dá uma boa notícia. Ele tá se mas eles prendendo têm. nisso para não expulsar. Não, porque se eu falar... Ele tá moderado. Se ele expulsa, ele vira arrojado. Eu já falei. Eu demorei um pouco, né, para ter filhos, mas eu pude dar esse conhecimento bem cedo, essa orientação. Então eu acho isso muito legal, porque eles são adolescentes e jovens normais, fazem tudo que os jovens fazem, mas eles têm uma orientação, uma cabeça bem no lugar com relação a gasto. Legal, né? Legal. Incrível isso daí, porque eu acho que a gente está falando já de uma nova geração. Exatamente. De pensamento. Acho Exatamente. que Isso. nossos filhos estão crescendo com essa E sempre coisa. trazendo a questão da educação financeira. Eu acho isso primordial, você organizar a sua vida e não deixar que a vida te domine. Por que a faculdade e a escola não têm, né? Uma educação financeira? Olha aí. Mas é verdade, porque eu acho que ajudaria muito o país, Nós cara. temos uma universidade. É mesmo? Nós temos uma universidade. Quer falar, E ainda Vanessa? cooperativas que fazem um trabalho de educação financeira nas regiões, nas suas Porque eu acho localidades. fundamental, porque não adianta você aprender geografia se você não sabe nem o seu negócio. Você tá sabendo a capital da Noruega e você não tá sabendo cuidar de R$10. Então, eu acho, obviamente, uma coisa não anula a outra, mas... É um incentivo a tornar adultos autônomos, né? Lógico, eu acho que isso ajudaria muito a mentalizar, né, a coisa do brasileiro. Uma coisa que a gente tem, que eu trouxe até aqui, a gente vai falar de portfólio já, mas previdência privada é um assunto que também está sempre ali. E ninguém sabe o que é previdência privada. Porque você está falando assim de futuro. Aí a gente fala assim, o brasileiro tá nem aí pro futuro. A gente é a turma do carnaval. Irmão, carnaval vai ali, todo mundo se fantasia, fica maluco e acabou. A previdência privada é um tema que vocês estão tendo bastante recorrência? A pessoa está se preocupando com o futuro? E o que é a previdência privada, afinal? Olha, tem um estudo que ele fala assim, que pouco mais de 90% das pessoas falam que não gostariam de depender de previdência social no momento da aposentadoria. Mas mais de 40% das pessoas, nesse momento, dependem. Então, você já vê, né? A intenção e o que acontece no momento, né? O que tem de realidade. Então, o que é a previdência? É uma ferramenta para auxiliar a pessoa, para que no momento em que ela não tiver mais a capacidade laboral, ela não estiver mais trabalhando, para que ela mantenha o padrão de vida dela. É manutenção do padrão de vida. E é por isso que ela fala que ela é complementar, né? A ideia dela é de complementaridade. Seja se você tiver alguma renda de aluguel, seja que você tenha uma renda da Previdência Social. Eu poderia falar que é uma aposentadoria privada? Pode Pronto, usar é mais esse termo, fácil, porque às vezes a pessoa fica previdência. Isso. Porque aposentadoria é o quê? Eu jogo ali, né? Eu ganho meus rendimentos, parte deles vai para aposentadoria. Aí quando eu me aposento, quando eu faço 70 anos, né? 65. Depende aí, cada hora. Transição, né? Você tá ali. Fase de transição. Quando você trabalha um certo período, você vai lá no banco, aí você vai lá e fala, nossa, agora eu tenho direito disso, que é o governo que está, de alguma maneira, né, te oferecendo esse dinheiro guardado. Maurício, aqui tem outro mito. Tá bom, vambora. Outro mito popular.
previdência privada, isso é coisa de velho. Isso é assunto de velho. Esse é o maior engano Exatamente. que as pessoas cometem. E eu me incluo nisso há muito tempo atrás, né? Porque, na verdade, quanto mais avançado em idade você estiver, mais tarde será para você ter uma previdência privada. O valor que você quer alcançar, talvez, se você quer 1 milhão, 500 mil, independente do valor, o valor é o mesmo. A sua subida é que vai ser mais íngreme ou menos íngreme. Claro, não faz sentido você começar a previdência privada com 80 anos de idade. Então, é verdade, eu comecei a ter uma previdência privada, ou aposentadoria privada, ou qualquer coisa, com 18 anos de idade. Foi meio compulsório, mas hoje eu falo assim, puxa vida, se eu não tivesse isso e você depender, por exemplo, eu trabalho, mas tem muita gente que não trabalha. Aí você teve uma vida toda, um certo padrão, aí depois você entra na aposentadoria oficial ganhando um salário mínimo, como que você vai fazer? Claro, eu concordo com você. Então é uma coisa baseada lá no futuro, mas desde o presente. A primeira coisa que eu faria era abrir uma previdência privada. E o Cicobi tem isso para te oferecer. Sensacional isso daí. Porque você já desde agora, com 100 reais. Mas eu não tenho dinheiro. Abre com 100 reais. Separa 100 reais por mês. 200, 500. E aí 30 anos nisso. Nós temos um grande grupo de associados que fazem para os filhos. Exato. Já tentando fazer uma reserva. Essa é uma cultura interna. Uma reserva interna menor, né? Uma reserva para os seus filhos menor, né? Utilizando um volume mensal menor, mas que você tem um prazo muito maior. A aposentadoria tem um período para eu resgatar. A previdência privada eu posso resgatar a qualquer momento? Eu quero me aposentar com 43 anos. Você segue os critérios do plano que você colocou, né? No nosso caso, nós temos as nossas regras. A partir daqueles critérios de elegibilidade, você pode pedir o resgate do seu recurso, seja ele de uma única vez ou em forma de renda, como aposentadoria mesmo, por prazo até indeterminado. Pro cara... isso é bom. Tem um detalhe importante. Quando você fala de previdência, eu costumo sempre falar que é um produto, talvez, um produto mais complexo que a gente tem em relação a alternativas. Olha só. Se você for conceituar o que é um planejamento financeiro, você vai falar de planejamento tributário, você vai falar de planejamento de seguros de vida, você vai falar de planejamento de fluxo de caixa, ou seja, quanto que você ganha e quanto que você gasta, fluxo de caixa financeiro. Você vai falar de planejamento sucessório, ou seja, o que se acontecer alguma coisa comigo, o que vai acontecer, como é que vai ficar a vida do meu filho, por exemplo, planejamento sucessório. E por último, o mais não menos importante, os investimentos. Quando você fala de previdência, e aí você traz a previdência, ela trata, em algum dos pilares, ela trata um dos pontos. Vou dar um exemplo. Quando você fala de planejamento tributário, você tem um benefício tributário por trás de investir num plano previdenciário. Ou seja, você tende a pagar menos imposto de renda na hora que você faz a declaração de imposto de renda. Quando a gente fala de parte de seguros, você pode atrelar produtos através da sua previdência para você estar bem segurado, ou seja, se acontecer alguma coisa com você, você tem um seguro. Se você não conseguiu atingir aquela meta de objetivo, esse seguro ele vem, né, uma cobertura de risco, ela vem para poder complementar esse patrimônio. Quando a gente fala de planejamento sucessório, a previdência complementar ela é um baita planejamento sucessório, não somente para você, a gente fala muito, né, sobre isso. Quando você faz um plano de previdência, você está fazendo para você. Mas se acontecer alguma coisa com você, você também tem um planejamento sucessório. Então é fundamental. Completo. E quando você fala de investimento, é um produto que tem rentabilidades por trás disso e que te traz retornos não é somente a sua reserva, mas futuramente ele vai ser corrigido por algum indexador monetário. A inflação não comer. Beleza, para que você tenha um poder de compra lá na frente, para você se aposentar. É um produto para a família, né? Que legal. Meus filhos têm uma previdência privada, exatamente por causa desse conhecimento. Eu vejo o benefício, né? A minha já está acumulada há muitos anos, e aquilo que para mim era pouco, né, no meu salário mensal, hoje se tornou a conta do jantar que você vai pagar hoje pra mim. Isso é muito legal, que a gente acabou de perceber que você tá com bala para pagar. E os meus filhos têm a sua previdência privada. E eu fiz um desafio para incentivá-los. Eu abri, né, lá, vamos dizer, R$500 para cada um, só um exemplo. E começou, e falei, olha, cada
montante que vocês colocarem aí por mês do seu próprio recurso, eu dobro colocando também. Você é o patrocinador, quase. Então, se você colocar R$100, eu coloco mais 100. Se você colocar 500, eu coloco mais 500. Só espero que ele não arranje lá 1 milhão. Cara, você tá ferrado, velho. Você tá dando uma ideia perigosa, velho. Mas é para incentivá-los. Sim, e eles vão vendo, né? Sim, claro. Legal. Isso daqui é legal. Eu não posso. Mas isso é legal pra caramba. Fica a ideia, né? Fica a ideia. Quem quiser fazer, ó... Gilson trouxe aí. Eu não... Gabriel, você tá assistindo esse vídeo, papai não conseguiu. Um beijo pra você, filho. Você tá com seus 20 anos assistindo esse vídeo antigo, papai não conseguiu. Com R$100. Vai no Gilson. O cara tá assistindo agora e falando assim, nossa, eu tô até aqui, adorei esse papo, vocês são muito carismáticos, muito interessantes, muito legal. E aí? Quais são os portfólios, qual que é o portfólio de produtos que eu posso agora mesmo começar? O Sicoob hoje, ele tem desde o portfólio que atende o pequeno investidor, o grande investidor. O cara dos R$100. Aquele que demanda um investimento que ele precisa de liquidez imediata. Vitor trouxe, né, esse conceito de liquidez, né, o tempo que você tem para converter esse recurso, né, em dinheiro. Tem para valores maiores, valores menores, pequeno prazo, maior prazo, para todos os tipos de perfil. Seja ele conservador, moderado ou arrojado. Então, se ele quer começar pela poupança, ele pode no Sicoob, ele vai ter a sua poupança. Se ele quer iniciativas de renda fixa, ele tem, sim, nós temos o RDC, tem a LCA, nós temos N oportunidades. Tem fundos de investimento, o Gilson colocou, né? Nós estamos lançando recentemente, né? Fundos de investimento, seja eles vinculados ao DI, CDI, nós temos fundos de investimento vinculados à renda variável também, temos iniciativas sustentáveis, no que diz respeito a fundos de investimento, temos o nosso home broker, né, aquela turma que quer um pouco mais de risco, né, quer trabalhar diretamente com a bolsa. Não, temos o nosso, tem o Tesouro. Então, acho que do ponto de vista de portfólio, sem falar da nossa previdência, né, nós colocamos aqui as nossas soluções no que diz respeito a planejamento previdenciário. Então, do ponto de vista de portfólio, hoje a pessoa que acessar, que entrar no Sicoob, se associar ao Sicoob, ela será atendida com totalidade em relação às suas necessidades. E ainda contando com o diferencial, né, desse atendimento consultivo, personalizado, sim, levando em consideração a realidade do cooperado e momento de vida, né? Que é isso que a gente está colocando, né? Muito legal o que você falou, Valesca, mas pensando que tem pessoas que não têm a Valesca 24 horas. Tem muita gente, inclusive. Como que essa pessoa se orienta, assim? Tipo, é legal estar aqui com vocês, é um privilégio, tá? Mas e aí? Eu quero entender melhor, eu não entendi muito o que o cara falou no podcast. Tem um lugar, assim, que a gente pode ter mais informações? Bem, nós temos vários lugares que você pode buscar essa informação, mas a principal delas que nós temos hoje no nosso aplicativo. No Super App, você tem lá um acesso que você traz sobre a plataforma de investimento. Acho que o Gilson, né, trazer contribuições, conhece bem, né? Inclusive, ajudou a formatar essa plataforma. A plataforma é um lugar específico onde você vai ter todas as informações sobre investimentos, inclusive para poder investir nos produtos que a Valesca comentou. Claro. Né? E você tem lá tudo estruturado. E algo importante que a gente está insistindo, tem informações. Por exemplo, dentro da guia de investimentos da plataforma, você tem a guia do investidor. Você tem um botãozinho lá, aperta, lá dentro tem conteúdos, tem vídeos, tem palestras, tem podcasts, tudo informando sobre investimentos. Legal. Aí, como que eu invisto, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. Então, dentro da plataforma, nós já estamos colocando bastante informação e isso vai crescendo cada vez mais. Além disso, dentro da plataforma de investimento, você tem acesso a uma outra ferramenta que é o Home Broker. Home Broker é como se você tivesse uma corretora na sua casa, a tradução literal, né? Onde você pode investir em bolsa. Eu tipo assim, eu que tô aprendendo a mexer, eu vou lá, posso botar meus R$100 no caso, na bolsa, e você vai fazer isso através do Home Broker. E na guia do investidor tem muita informação sobre renda variável, inclusive. Complementarmente, você tem o site de investimentos, inclusive ele está de cara nova, com bastante informação, né, sobre investimentos, sobre cada produto, www.sicoob, né, sicoob.com.br. Você tem bastante informação lá. Então, você tem que fazer uso desses recursos, porque conhecimento
né, te traz mais tranquilidade e mais assertividade na hora de investir. É interessante falar de conhecimento, porque aí a gente lógico, a gente tem todas as nossas soluções internas em capacitação, para capacitação dos nossos colaboradores, mas a gente também tem um vasto conteúdo, né, para as pessoas que estão nos assistindo, independente se é associado ou não do Sicoob, para eles também entenderem um pouco mais, né? Então a gente tem tanto alternativas via Sicoob Universidade, via Instituto Sicoob, quando a gente fala de finanças e educação financeira. Inclusive a gente tem uma websérie super bacana que fala sobre amor ou liquidez, que é muito sobre esse assunto que a gente discutiu amor aqui. Ou liquidez? Justamente para isso, né? Para tomar boas decisões na hora de tomar uma decisão financeira. E o que a gente sempre costuma falar, né? O Sicoob, de fato, é um lugar onde você pode procurar para fazer os seus investimentos. Aqui a gente tem as soluções para poder atender todos os perfis de investidor e todos os objetivos financeiros, né? E ainda tem também o material que nós temos através do nosso instituto, que apoia as pessoas que talvez ainda não chegaram nesse momento, mas que estão se organizando financeiramente para chegar nesse momento, com as soluções, com a parte toda de educação financeira. Sou eu. Eu tô ali no moderado, mas não moderado de investidor, mas moderado de conhecimento. Acho que eu tenho, mas na verdade eu preciso de mais. Acho que é isso que eu tô precisando. Enfim, pessoal, esse foi mais um episódio aqui do Se o Meu Bolso Falasse. Queria agradecer a essa mesa maravilhosa. Que privilégio que eu tive de bater um papo com vocês e perceber que realmente eu não sei nada e eu preciso aprender cada vez mais. E conhecimento nunca é pouco. Você tem que sempre ir quer dizer, conhecimento nunca é bastante. Você tem que ir atrás cada vez mais, né, do conhecimento, ainda mais um assunto que tem a ver com o seu dinheiro. É só sobre você. Então, se você gostou desse papo, até porque você ficou até o final, recomendo você conhecer outros episódios, tá aqui na playlist, e também recomendo você encaminhar esse vídeo para alguém que precisa dessa orientação. Eu sei que seu pai, sua mãe, seu filho, sua irmã, não me importa. Alguém precisa disso daqui. Tem muita gente sem educação financeira e talvez o Brasil ele melhore se pelo menos uma pessoa que você vai ajudar possa ter essa orientação, tá certo? Fica dada aqui a minha missão para você. Deixa o like, porque isso fomenta outros conteúdos da espécie. Caso você tenha gostado, valeu, gente. Esse foi mais um episódio do Se o Meu Bolso Falasse. Eu sou Maurício Meirelles. Obrigado. Tchau, tchau.